capítulo 2, versículo 18, diz assim: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para fazer o bem. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de pregar hoje subordinado ao tema restauração ou reconstrução. E eu quero começar dizendo que, em certo aspecto, cada um de nós aqui está num processo de reconstrução ou de restauração. E todos nós somos sobreviventes do Covid-19 que se abateu sobre nós. Nós, desde o mês de março de 2020, enfrentamos uma das maiores e mais terríveis pestes, como hoje foi lida aqui no texto do Salmo 91, mas Deus foi conosco. Porém, nós estamos agora, depois de 5 anos, tentando reorganizar a vida, reconstruir a vida. Eu sei que nós perdemos nesse período muitos amigos, muitos irmãos e talvez até alguns parentes. Eu não sei os irmãos aqui de Vinhedo, mas lá em Barueri nós perdemos muita gente. Nós perdemos muitos amigos, nós perdemos até pessoas que exerciam cargos importantes de liderança. A Covid também, em certo aspecto, ela nos empobreceu. A pandemia, em um ou outro aspecto, numa ou noutra frente, ela nos deixou mais pobres. Nós nos tornamos mais carentes por causa do retardo que ela nos trouxe. Alguns também, eu acredito, que podem testemunhar que antes do Covid estavam num processo de crescimento, mas esse processo de crescimento foi interrompido. Esse processo de crescimento foi paralisado. Projetos que alguns estavam engajados foram estancados, engavetados. Mas agora, 5 anos depois, nós estamos com a cabeça fora da água, buscando uma restauração, buscando uma reconstrução. Eu trouxe aqui um motivo pelo qual eu entendo que nós estamos numa fase de reconstrução. Mas os irmãos, cada um a seu modo, cada um ao seu próprio jeito, tem também algum motivo para dizer: eu estou em reconstrução. Ou talvez, quem sabe, toda essa igreja esteja passando por esse processo de restauração e de reconstrução. Eu não sei, mas eu sei que nós podemos aprender com Neemias sobre como nós podemos e conseguimos reconstruir. No caminho da reconstrução, no caminho da restauração, no caminho, tem uma palavra do direito, que é uma palavra que parece errada à luz da língua portuguesa, mas no caminho do refazimento, cada um de nós aqui pode olhar para o livro de Neemias e aprender com Neemias a respeito de restauração, de reconstrução e de se refazer e refazer coisas também. Porque os irmãos aqui são bons biblicistas e sabem muito bem que o que Neemias faz, o que ele realiza é exatamente a reconstrução de Judá depois do cativeiro. Os judeus ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Deus agiu com misericórdia, cumprindo a sua palavra,
eles foram libertos, e aí então, quando eles retornaram do cativeiro, o Neemias, ele foi um instrumento de Deus, ele foi um canal de Deus, ele foi um agente de Deus para estabelecer uma reconstrução e um refazimento, uma reestruturação em todo o Judá. E aí, o caminho de Neemias nos ensina algumas lições. No tempo que me foi dado, eu quero trazer essas lições rapidamente aqui. Em primeiro lugar, todo o processo de reconstrução e de restauração começa com a admissão da nossa condição. O Neemias, ele chama um irmão dele, chamado Hanani, e ele pergunta para esse irmão dele, o Hanani, como é que estavam aqueles que tinham ficado em Jerusalém. E como estavam também aqueles que tinham retornado em 516 a.C., quando se cumpriram os 70 anos. E como estava a própria cidade de Jerusalém e a região de Judá. E o Hanani, ele deu um relatório, e foi um relatório triste, não foi um relatório satisfatório. O relatório dele foi o seguinte: quem tinha ficado estava em miséria. Aqueles que tinham retornado em 516 estavam humilhados e estavam sendo ridicularizados pelos vizinhos estrangeiros. E a própria cidade estava sem muros, sem portas, totalmente afundada em miséria. E é a partir dessa conscientização, a partir dessa tomada do status, que o processo de reconstrução vai iniciar. Quer dizer, o Neemias, ele nos ensina que todo o processo de restauração, todo o processo de reconstrução, todo o processo de melhoria, todo o processo de mudança, todo o processo de crescimento, todo o processo de avanço, tudo isso começa com a análise da situação e a admissão da nossa real situação. O profeta Jeremias, quando ainda o povo não tinha ido para o cativeiro, ele escreveu o livro de Lamentações. E em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, ele faz uma provocação ao povo de Judá, que é uma provocação que todos nós devemos fazer. Ele diz assim: esquadrinhemos os nossos corações e os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos então ao Senhor. Ele fala, você deve esquadrinhar e você deve provar o seu coração. E se você se sentir longe de Deus, se você se sentir distante da graça, se você se sentir desobediente à palavra, você deve voltar para Deus. O que o Jeremias está dizendo é: perceba a sua situação, porque a gente só busca por restauração, a gente só busca por reconstrução se nós admitirmos a condição limitada, fraca que nós estamos. O salmista Davi, ele escreveu, segundo a tradição judaica, o Salmo 139. E no Salmo 139, o Davi, ele pede para o próprio Deus olhar o seu coração quando ele ora, dizendo nos versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me então, Senhor, por caminhos eternos. Ou seja, o que Davi, o que Jeremias e o que Neemias estão fazendo é admitindo a situação. Às vezes Deus quer trazer mudanças, Deus quer trazer novidades, Deus quer apresentar propostas diferentes, mas nós não admitimos a nossa condição. E todo o processo de restauração começa com essa humildade de dizer: eu preciso, Senhor. Faz em mim, Senhor. Trabalha em mim, Senhor. Muda-me, Senhor. Reverte a situação, Senhor. Na cultura hebraica, melhor dizendo, os
comentaristas, eles vão falar, fazendo uma observação que às vezes a gente ignora. Quando Neemias, ele sobe no muro durante a noite, esse texto está em Neemias 2, do 11 até o 15, quando ele sobe no muro durante a noite, para que ele possa então iniciar o processo de reconstrução, o texto fala que ele primeiro viu a situação. Primeiro ele viu e depois ele agiu. Ou seja, a gente precisa ver e se ver. A gente precisa admitir a nossa posição, o status que estamos, a condição que estamos. E aí, tendo feito isso, podemos clamar pela misericórdia. Podemos clamar pela graça de Deus. E a misericórdia e a graça de Deus se manifestam sobre nós. Tem um pensamento do Agostinho de Hipona que ele fala uma coisa linda. Ele diz: ninguém pode ser curado por Deus enquanto não reconhecer as suas próprias feridas. Ou seja, somente quando nós admitimos a nossa fraqueza é que clamamos pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus e pela graça de Deus. Eu admito publicamente, eu preciso que o Senhor me restaure. Eu preciso que o Senhor entre nos recônditos mais profundos da minha alma e ilumine o meu coração com a sua palavra. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida de dentro para fora e faça uma mudança extraordinária. Se você também tem essa verdade, levante a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Deus nos restaura quando nos avaliamos de fato e reconhecemos que precisamos ser restaurados. Quando admitimos, a restauração vem. Agora, o Neemias vai nos ensinar uma segunda lição. A segunda lição que ele ensina é que todo processo de restauração, todo processo de reconstrução exige um compromisso com a oração. Queridos irmãos, quando eu estava preparando isso aqui hoje à tarde, eu fiquei impressionado como Neemias é um homem que ora. Às vezes a gente não entende muito o sucesso de Neemias, mas o sucesso dele está no fato dele ter um coração quebrantado diante de Deus, uma alma, aleluia, se entregue diante de Deus. Ele clama. Eu vou trazer para os irmãos, vejam só. Em Neemias, capítulo 1, do 4 a 11, Neemias orou quando ficou sabendo da situação de todos aqueles que ficaram lá em Jerusalém. Ele orou quando tomou ciência da situação. Em Neemias 2, do 2 a 5, Neemias orou quando o rei chegou para ele e perguntou o que ele queria. Ao invés dele responder de pronto, ele colocou a boca no pó. Ele dobrou o joelho e ele foi pedir uma orientação de Deus. Ele pediu para Deus lhe dar uma vontade que não era meramente dele, mas uma vontade que era a vontade de Deus, e ele obteve isso através da oração. Por exemplo, em Neemias capítulo 2, do 11 a 15, o Neemias orou quando dava voltas na cidade de Jerusalém destruída. Ele nos ensina que no caos, Deus nos chama para orar. Nos escombros, Deus nos convida para clamar. Quanto maior a calamidade, quanto mais intensa a dificuldade, mais intensa também tem que ser a nossa oração. Ele ora em cima dos escombros. Oh, glória a Deus, restaura quem ora em cima do caos e quem ora em cima de escombros. E Deus libera a sua palavra. E a palavra de Deus restaura todas as coisas. A palavra de Deus restaura todas as coisas. Em Neemias 4, do 4 e 5, Neemias orou quando Tobias, Sambalate e o povo da Arábia se opôs contra a reconstrução. Aqui mostra que nós não somos o povo da vingança, da revanche, não somos reacionários, não. Enquanto falam mal de nós, nós estamos orando. É isso que o Neemias faz. Após isso,
o Neemias ele se levanta e vai fazer uma série de reformas. Mas quando ele vai fazer essa série de reformas, ele ora em 3 momentos. Ele ora antes, ele ora durante e ele ora depois. Só tem um jeito de Deus nos restaurar. É quando nós orarmos. Esse processo de restauração é um processo de oração. É um processo de clamor. É um processo de súplica. É um processo de rogo. É um processo de petição. Aliás, queridos irmãos, todos os homens na Bíblia que fizeram obras extraordinárias, que a gente pode dizer assim, esse indivíduo aí merece um galardão maior do que o meu. Todos que fizeram porque tiveram compromisso com uma vida de oração. Olha que interessante, o próprio Senhor Jesus, em Lucas 18:1, ele conta aos discípulos uma parábola. E o texto de Lucas 18:1 diz, a respeito do dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Jesus está no templo, ele está orando. Ele está na rua, ele está orando. Ele está com os discípulos, ele está orando. Ele está dentro de casa, ele está orando. Ele está lá no monte, ele está orando. Ele está no mar, ele está orando. Ele está sozinho, ele está orando. Ele está com pessoas ao lado dele, ele está orando. Às vezes ele ora e todo mundo ouve a sua voz. Às vezes ele não mostra a sua voz para ninguém, mas no seu coração ele está derramando a sua alma diante de Deus. Jesus, ele fala para nós a respeito do dever de orar sempre. Deus quer levantar uma igreja forte, e uma igreja forte é uma igreja que ora, uma igreja que ora. Você só vai ter sucesso na sua vida espiritual, nas reformas e nas obras que Deus colocar nas suas mãos, se você tiver esse compromisso com a oração, Interessante o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele entra para o Evangelho, o texto mostra que ele se converte e ele vai para casa. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é dobrar o joelho e orar. E Paulo vai começar a orar ali, e ele vai ter uma carreira longa. E em toda a sua carreira, ele vai orar a Deus. E ele vai aprender um segredo maravilhoso, que ele revela em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Que Deus nos leve a orar mais. Que Deus nos leve a clamar mais, a suplicar mais. Quando você acordar durante a sua noite, aleluia, para ir no banheiro, para tomar uma água, para ver os seus filhos, para fechar a porta da casa, preocupado com alguma coisa, antes de você falar com qualquer outra pessoa, ou até com a sua própria consciência, leve a sua voz e ore a Deus, porque os céus se abrirão, os céus se abrirão, e Deus vai derramar graça, virtude e vida. O John Wesley ele vai dizer que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Aí alguém foi e perguntou para o John Wesley, horas, mas e aquilo que Deus faz por nós, mesmo sem a gente orar por determinadas coisas? Aí ele diz, quem ora por você é o Espírito Santo. Às vezes acontece com você algo pelo qual você não está orando, mas acontece. E é bom, é necessário. Como que veio, sendo que você não orou? Porque o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face. Deus tem escutado as suas orações. Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve a súplica do seu povo. Uracandarama, la churabacandaramai. Lamana candarama churabai. Lá na candaramai. A reconstrução, ela acontece quando estamos orando. Quando estamos orando que Deus abre portas. Quando estamos orando que Deus responde. Quando estamos orando que Deus cumpre promessas. Quando estamos orando que Deus fala conosco.
quando estamos orando, irmãos. Eu sei que a agitação do dia a dia não tem nos deixado orar muito, mas coloca a oração no seu cotidiano. Coloque o clamor, a súplica, faz da sua vida uma vida de oração. Em terceiro lugar, o Neemias nos ensina que todo processo de reconstrução exige comunhão. A gente precisa reunir pessoas. Nós precisamos fazer contatos. Eu anotei aqui o seguinte, que para mim, quem deve ganhar o Oscar de network da Bíblia é o Neemias, porque ele é um indivíduo que sabe promover a comunhão. Vamos ver? O Neemias conversou com o Hanani para saber como estava a cidade. Depois o Neemias conversou com Deus para saber como que ele podia ajudar. Depois o Neemias conversou com o rei, pedindo para o rei carta para reconstruir a cidade. O rei lhe deu carta. Ele passou pela floresta e conversou com o chefe da floresta, pedindo madeira. Depois ele foi lá no exército e conversou com o capitão, com o senhor do exército, para que pudesse fornecer homens para levá-lo em paz. Depois ele vai conversar com os levitas, para reunir os levitas, para que eles possam trabalhar. Depois ele vai conversar com os anciãos. Depois ele vai conversar com os jovens, porque ele precisa de mão de obra jovem. Depois ele vai conversar com as mulheres, para que as mulheres aguentem um pouquinho o tempo que os homens estão dedicando ao trabalho. Ele vai conversar com o Tobias, com o Sambalate, com o Gezer e com os árabes. Ou seja, o Neemias, ele vai fortalecer os relacionamentos. Ele vai reavivar amizades. Ele vai reaproximar pessoas. Ele vai refazer relações. A reconstrução é um momento de todo mundo dar as mãos. E quando a gente dá as mãos, cumpre-se em nós o Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus quer que você dê as mãos. Você pode dar a mão para esse irmão aí, em nome de Jesus, está do seu lado? Você pode olhar no olho dele ou dela? Eu brinco que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra. Os falsos, que devem, os que vão pedir dinheiro emprestado. É bom você olhar para esse irmão aí, no olho dele, que senão ele vai pedir algum para passar até dia 5 no ano novo. Ou pode ser que ele peça algum aí para te pagar só na primeira parcela do 13º. Então, fala para ele, olha para mim. É uma brincadeira, mas diga para essa pessoa, nós estamos juntos nesse processo. Nós estamos juntos nesse processo. Uracandaramá, Shurabai. Quando há amizade, quando há coinonia, quando há reciprocidade, quando há respeito, quando há amor, a bênção de Deus, irmãos, vem. A graça de Deus se estabelece e a restauração acontece. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levante a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz. Aleluia, abra a sua boca, dê uma palavra de adoração. O Senhor não quer inimizade, o Senhor não quer divisão, o Senhor não quer sectarismo na igreja, não! O Senhor quer um povo coeso, um povo unido, um povo unânime. Amana Kandarama Shurabai. Aleluia, 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 aleluia. Às vezes a gente precisa ter paciência para ir lá falar com as pessoas, mas você precisa ter. Às vezes você precisa ter humildade para ir lá falar com a pessoa, mas você precisa ter. Às vezes você precisa ter uma disposição que vai além da disposição natural do homem, mas você precisa ter. Porque Deus age quando a igreja está em comunhão. Em Atos 2:44 diz que todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa igreja aqui, ela repetia ou colocava em prática aquilo que o sábio Salomão fala em Eclesiastes
do 9:10, quando ele diz: melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, e o outro anima, e o outro encoraja o seu companheiro. Vamos juntos em nome de Jesus. Vamos juntos em nome de Jesus. Uracandaramá Shurabai. Lamanacandaramai. Aleluia, aleluia. Neemias, ele nos ensina, em quarto lugar, que todo processo de reconstrução exige muito trabalho. O Neemias, ele tomou o pé da situação, ele orou, ele uniu as pessoas, mas depois ele trabalhou. E olha o que diz Neemias 4:6. Assim, trabalhando, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, a gente pode repetir só essa última palavrinha, última parte do versículo, que fala: porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, no 3, 1, 2, 3, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Coração precisa começar de dentro. Lamanacandaramai, Uramai, Shuramai. Oh, aleluia. Quarta-feira, eu estive lá no Belenzinho, porque eu fui convidado para dar uma aula lá, por um amigo meu, o pastor Marcos, que está coordenando um trabalho com o Creio. Esse trabalho chama Creio Academy. E aí, a minha matéria lá era apologética cristã, e eu fui dar aula. E quando eu estou dando aula, num dos momentos eu deixei os irmãos participarem da aula, falando sobre uma pergunta difícil que eles tiveram que responder. E aí, um irmão levantou a mão e falou a respeito, não de um adolescente, falou a respeito de um outro líder que estava com ele nos adolescentes. E ele contou a pergunta que o irmão fez e falou da dificuldade do irmão. E aí a pergunta foi a seguinte: o irmão perguntou para ele e ele expôs para nós: eu estou na igreja servindo ao Senhor, eu cumpro as minhas obrigações, mas eu não sinto nada no meu coração. O que fazer? O que a gente faz? O irmão foi muito honesto, porque ele falou que ele cumpria por formalidade, ele falou que ele cumpria por solenidade, ele cumpria por obrigação, por dever do ofício, mas ele não estava com o coração, ele não estava com a alma, e ele confessou, ele disse: o que eu faço? Aí eu perguntei: e você? Disse o quê para ele? Aí ele falou: olha, pastor, eu falei para ele continuar fazendo, porque Deus nos encontra enquanto nós estamos trabalhando. E eu achei essa resposta tão profunda. Quando nós estamos trabalhando, e às vezes a gente faz de forma meio mecânica, a gente faz porque está já no caminho, mas se Deus vê em nós um esforço, a mão de Deus desce sobre nós, e o Senhor toca no nosso coração, para que a gente não faça por fazer, para que a gente não faça por obrigação, para que a gente não faça para que os outros não nos humilhem, ou para que a gente fique bem com a comunidade. O texto fala aqui, irmãos, que o povo se inclinava a trabalhar desde o seu coração. Deus vai tocar no seu coração aqui. Uracandaramá Shurabai. E quando você perceber, você vai estar fazendo alguma coisa. E se você não fizer nada, haverá uma inquietação na tua alma, haverá uma apreensão no seu ser. Por quê? Porque Deus vai colocar sensibilidade no seu coração. As coisas são boas quando a gente faz do coração. Fala para esse irmão: é do coração, diga: é do coração. As coisas são boas quando a gente faz do coração. Quando a gente faz do coração, a gente não está preocupado com fama, nós não estamos preocupados com o retorno financeiro. Quando a gente faz do coração, nós não estamos preocupados se as pessoas vão ou não reconhecer. A gente está preocupado em agradar aquele que nos chamou.
Oh glória, oh glória, oh glória! Oh glória! Eu gosto muito de um texto de Jeremias, capítulo de número 20, que o Jeremias ele fala uma coisa linda. Ele diz assim, porque o Jeremias ele viu a desolação de Judá. Aí ele vai e fala, tem uma conversa com Deus, e ele fala assim: Senhor, vamos ter aqui um divã aqui nós, senta aí. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor. O senhor me levantou como profeta, disse que era para eu pregar para esse povo, e esse povo ia se converter. Eu preguei, o senhor me levantou, eu preguei, só que esse povo não se converteu. Aí ele diz, o senhor me iludiu. Ele usa uma palavra assim, iludiste-me, e iludido fiquei. O senhor veio com esse papinho do senhor, e eu aceitei esse papinho do senhor. Eu caí nas suas lábias. O senhor me iludiu, e iludido eu fiquei, Senhor. E aí ele fala, e diante de todas as perseguições, e diante de todas as lutas, a minha vontade, Senhor, é deixar essa vocação de lado. Aí ele fala, mas quando eu penso em deixar, um fogo arde no meu coração. Um fogo arde no meu coração. Eu não consigo abandonar a obra, porque Deus acende um fogo no meu coração. Levante a tua mão, eu tenho uma palavra para você. Deus vai incendiar seu coração. Deus vai incendiar a tua alma. Deus vai trazer uma convicção tão profunda na sua alma. E você vai trabalhar, você vai operar, você vai realizar, você vai colocar a mão no arado, você vai produzir, aleluia! E quando te perguntarem, o que você está fazendo? Você vai dizer, estou fazendo porque o Senhor incendiou o meu coração, o Senhor incendiou o meu coração. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glória, oh glória, oh glória. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. O Neemias nos ensina ainda uma outra lição que eu queria trazer para os irmãos para a gente orar. Ele nos ensina que todo processo de reconstrução exige também uma reforma espiritual. É interessante isso aqui, porque depois que os muros foram reconstruídos, o Neemias chamou Esdras, ele chamou Ageu, e eles compreenderam que o povo precisava ser refeito também no aspecto espiritual. Olha o que diz Neemias capítulo 8, do 1 a 3. Então se ajuntou todo o povo como um só homem, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, e leu nele. O texto fala, leu nele, leu no texto, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e as mulheres que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei de Deus. Deus quer sim restauração estrutural, e Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Mas Deus também deseja derramar sobre nós uma restauração espiritual. Pastor Heber, lá em Portugal, o pastor Fábio conheceu a Rosa também, a irmã Otília, né? A irmã Otília é casada com um presbítero lá, que é o presbítero José. E ele tem um nome assim não muito convidativo para a língua portuguesa aqui do Brasil. O nome dele é José Bagulho. Aí a irmã Otília chegou para mim assim, eu estava lá com os meus livros lá, aí ela chegou para mim assim, e ela contou a história. Ela disse assim, ô pastor Henrique, gostei muito de ouvir o senhor pregar aí e tal, manda um abraço para os irmãos lá do Brasil, e diga para eles uma coisa, a Europa, pastor, ela está vivendo sim um período pós-cristão, um período de ateísmo, de secularização e de muito materialismo, isso é verdade. Mas diga lá para os irmãos, pastor, que Deus tem mantido aqui um remanescente fiel. E ela falou assim, senhor, sabe aonde que eu me converti a Jesus? Falei, não. Foi aqui em Portugal? Ela disse, não.
nós nos convertemos lá em Lausanne, na Suíça. Nós estávamos trabalhando lá em Lausanne, porque a gente recebeu uma oportunidade e foi trabalhar para lá. E lá o Senhor nos chamou para a graça de Deus. Pastor, a gente veio para cá, para Portugal, e nós estamos aqui. E nós somos esse remanescente fiel. Aí ela terminou dizendo uma coisa muito interessante. Ela falou assim: eu estou orando, pastor. Estou orando porque eu creio que Deus vai derramar um avivamento aqui em Portugal. Aí eu falei: amém, Deus vai derramar mesmo. Aí ela: e diga para os irmãos que a gente sente e ora nesse sentido, de que vai ser por intermédio da igreja brasileira. Eu creio. Eu creio que Deus vai nos usar para as nações. Eu creio. Fala para o seu irmão: eu creio que Deus vai nos usar para as nações. Eu creio que Deus vai nos usar para as nações. Eu creio. Eu creio. Eu fui lá em Madrid, irmãos, e eu achei interessante, pastor Heber, lá em Madrid. O pastor Ronaldo, que é o pastor lá, que é o superintendente, chama de superintendente do país. O pastor Ronaldo falou: vamos, o senhor vai pregar hoje, era domingo. Aí eu falei: tá bom, vamos. Ele falou: vai ser lá na igreja. E a gente foi lá na igreja. Aí eu falei: onde é? Ele falou: é na zona industrial de Madrid, porque faz muito barulho, então não pode. Eu falei: tá certo, vamos lá. Aí a gente foi, de um lado empresa, do outro empresa. Aí chegamos assim na frente de um galpão, uma porta, não tinha nada ali na frente. Aí ele parou o carro: é aí. Aí eu disse: aqui é uma empresa. Aí ele falou: mas é aqui mesmo. Aí ele abriu assim. Quando você entra, tem uma escadinha, aquela escada vai para a empresa, e a outra escadinha, você sobe, tem uma outra porta. Aí quando eu entrei naquela porta, abre um corredor, salas assim, e as crianças e os adolescentes estudando na escola bíblica dominical, porque o culto lá é de manhã, depois da escola dominical. E no fundo, um espaço que dá mais ou menos esse lado aqui da igreja, um espaço onde os irmãos estavam ensaiando com a orquestra e louvando a Deus. Por cima, quem olha só vê cinza, mas quando sopra aquela cinza, embaixo tem fogo. Deus vai incendiar as nações, e Deus vai usar brasileiros, Deus vai usar você, Deus vai usar essa igreja. Deus tem uma obra missionária extraordinária a fazer através desta igreja. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como água, Senhor, que vem sobre os nossos desertos e traz vida. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como um martelo que vai quebrando toda a resistência. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como lâmpada, é como luz. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como fogo, Senhor. Incendeia os nossos corações aqui esta noite. Acende uma chama na nossa alma aqui esta noite. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe esses irmãos. Meu Deus, abençoe as mãos de cada um que tem se colocado a trabalhar. E prospere, Senhor. Prospere ainda mais o trabalho dos Teus filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.